Gente, eu estou com o coração acelerado, nervosíssima. Eu acabei de urinar e eu estou suspeitando de estar grávida pela terceira vez. E eu estou um pouco nervosa porque eu não havia me planejado. No entanto, eu estou sentindo alguns sintomas que aparentemente parecem ser de TPM, mas nada da menstruação descer. E por incrível que pareça, a minha menstruação ela é bem regular. Eu consigo acompanhar ela mensalmente, né? E quando está previsto para descer, ela desce. E eu tenho um aplicativo no meu celular, eu sempre registro as minhas menstruações, né? Sempre acompanho. E o que que acontece? Eu me recordei que eu não menstruei esse mês que encerrou agora, esse mês de agosto. Eu fiquei muito surpresa, porque, meu Deus, eu não menstruei. No entanto, eu tenho sentido cólicas, né, assim, no pé da barriga, no baixo ventre, e nada de descer a menstruação. E eu tenho sentido alguns sintomas, as mamas muito doloridas, bastante doloridas, e essa cólica que ela tá já há mais ou menos uma semana e não passa. E aí comprei um teste, né, ai, confesso que eu tô nervosa, comprei um teste. E eu vou colocar aqui agora, e vou aguardar. Eu aproveitei esse momento que meu esposo foi trabalhar. Vou mostrar pra vocês. Meu Deus. Gente. Vocês estão conseguindo ver? 2 tracinhos. Meu Deus. Jesus. Calma. Meu Deus. Ai, gente. Meu Deus. Dois tracinhos. Então, gente, eu tô realizando esse primeiro exame. E de cara já deu positivo. E agora eu vou fazer o de sangue. E é o que tudo indica, estou grávida do terceiro filho. Meu Deus. Vocês estão vendo, gente? Nesse vídeo eu vou contar pra vocês os primeiros sintomas que me levou a fazer o teste de farmácia e em seguida o teste, né, o exame de HCG, né, que é um exame que detecta ali o hormônio da gravidez. Gente, o primeiro sintoma foi dor nas mamas, muito dolorido, além do que eu costumo sentir quando eu tô de TPM. Isso me acendeu um alerta. Eu fiz uma colinha aqui pra me recordar, pra me conseguir falar aqui pra vocês, compartilhar o que eu realmente senti, né, antes de eu ter ali o positivo. Primeiro veio a dor nas mamas. Eu achei um pouquinho assim diferente. Falei, meu esposo, falei pro meu marido, né? Falei, olha, eu tô com os seios muito doloridos. Quando eu sinto isso é quando eu tô grávida. Lembrando que eu tenho 2 filhos. E depois dessa dor nas mamas, eu sentia muito dor no baixo ventre. Como se fosse uma cólica, mas misturado de um dolorido. Como se tava tudo doloridozinho. Como que tava inchando, crescendo alguma coisa. Era uma espécie de um incômodo, gente. Até uns dias atrás eu ainda estava sentindo. Passei umas 2 semanas com essa dor. E eu tinha a impressão, eu achava que minha menstruação ia descer. Por isso que eu nem me atentei, não, devo estar grávida. Não, nem pensei nisso. Porque eu achava assim, não, eu tô com cólica e minha menstruação vai descer. Mas eu me recordei, quando eu passei a ter esses sinais de alertas, eu fui lá no meu aplicativo, porque minha menstruação é bem regular, gente. E eu me atentei que eu não menstruei no mês que passou. Ou seja, ela estava prevista para descer pro dia 20 e dia 21 de agosto. Quando foi no dia 30, onde eu decidi comprar um teste para realizar o teste, o que eu me recordei? Eu vi lá no meu aplicativo que eu não havia menstruado, que a minha última menstruação foi em julho. Ou seja, eu já estava entrando no meu segundo mês e eu resolvi fazer o teste. Quando eu fiz o teste, deu positivo. E aí, eu em seguida também já fui numa clínica e fiz um teste do HCG particular e também deu positivo. Ou seja, meus primeiros sintomas foi dor mamária, dor pélvica, né, bem no baixo ventre, um dolorido. Mas eu me recordei depois que antes eu estava sentindo outros sinais, que uma tontura leve, eu estava sentindo, estava tendo uma impressão de que eu estava sentindo uma espécie de uma fraqueza. Aí eu falei pro meu marido, eu vou fazer um check-up, porque eu acho que eu tô com alguma coisa alterada, pode ser colesterol alto, alguma coisa. Eu chegava a falar isso pra ele. E aí, gente, outra coisa, a vontade excessiva de fazer xixi aumentou. E também eu percebi que a minha flora intestinal, ela alterou. Eu passei a fazer mais cocô do que o costume, Enfim, e aí foram esses os sintomas que eu senti. E eu já estou entrando no meu segundo mês, né? Estou no meu segundo mês. E no próximo vídeo eu trarei pra vocês aqui a minha primeira ultrassom. Já estou com a minha ultrassom agendada pra realizar e eu venho compartilhar com vocês. Me sigam aí, se inscrevam, acompanhem os novos vídeos do meu canal. Eu conto com vocês. Estou começando por aqui, mas eu conto com cada um de vocês. Curte, comenta, compartilha, deixa aquele like. Pessoal, hoje eu venho compartilhar com vocês o dia da minha primeira ultrassom obstétrica.
seguindo a data da DUM, né, que é a data da última menstruação, eu estou com exatamente 6 semanas e 4 dias. No entanto, a data mais precisa vai ser dada hoje através da ultrassom, né? E aí eu vou mostrar alguns detalhes para vocês nesse conteúdo de hoje, né, da primeira ultrassom do primeiro trimestre. E qual o sentimento para agora? Gente, eu estou muito, muito ansiosa. E acho que o que me deixou mais tensa foi as dorzinhas no baixo ventre, né, e também do lado direito. Uma dorzinha parecida, não com cólica, mas um dolorido, como que é mais algo que está parecendo que o útero está se estendendo, está aumentando, está inchando. É mais essa sensação. E me deixou um pouquinho aflita, porque para quem sabe, eu tenho 2 filhos. Meu primeiro filho, ele tem deficiência, tem autismo, né? E então acredito que pode ser, essa aflição tem a ver com um pouquinho do trauma de lá de trás. Não do trauma da gestação, mas com o diagnóstico do meu filho. Espero que vocês estejam me compreendendo. E o que acontece? Farei minha primeira ultrassom hoje, mostrarei pra vocês. Oi pessoal, gente, eu tô voltando aqui, né, pra compartilhar com vocês. Eu fiquei umas semanas sem gravar e eu vou recapitular vocês do que está acontecendo. Eu já tenho todo um conteúdo, né, programado, já salvo, pra mim começar a compartilhar. Por quê? Porque eu resolvi me resguardar, guardar um pouquinho pra começar a compartilhar com vocês esses conteúdos, né. Gente, quando eu realizei a minha primeira ultrassom, no passado de 3 dias, começou a descer um corrimento rosado. Durou 3 dias. No 4º dia, veio uma espécie de um corrimento com sangue. Me preocupou, eu fui ao médico. O médico disse que não era pra me preocupar, que, né, devido ali o jeito que tava o sangue, era um sangue mais claro, não era forte, não era intenso. Ele fez o toque, ele viu que o colo do útero tava bem fechadinho. Enfim, e eu também não tava com dores. E ele me passou um medicamento, o Trogestan, né, que é um progesterona natural, pra ajudar ali, né, os hormônios, enfim, ajudar o útero e tudo. Então tá. E voltei pra casa, o médico, sem contar que o médico ele me recomendou um repouso, né? E aí, gente, eu voltei pra casa, mantive o repouso. E o que eu achei estranho é que ele não pediu uma ultrassom. Lembrando que eu fiz a minha primeira ultrassom com 5 semanas. E não deu pra ver embrião, né? Mas foi visualizado o saco gestacional, a vesícula vitelina, já a casinha preparada pra receber, né, o embrião. Contudo, não foi possível ver o embrião ainda. Era uma gravidez incipiente, bem inicial. Então tá. Devido ao sangramento, com 1 semana depois, já estava no 6º dia, né, desse corrimento, esses escape com sangue, eu voltei, na verdade não voltei, eu tinha uma consulta com a médica, né, aqui na minha região, que já estava agendada, e eu passei pra ela e relatei o que eu estava passando. E ela, de prontidão, já logo me encaminhou pra fazer uma ultrassom com urgência, né, pra nós saber, entender do porquê do sangramento, se era algum hematoma, se poderia ser, né, algum descolamento, enfim. E lembrando, gente, que antes de eu apresentar esse sangramento, um dia antes, né, desse corrimento rosado, eu tive relação com meu esposo. Provavelmente pode ter sido, né, ali um sangramento do lado de fora, do colo uterino, porque fica tudo alterado, fica bem sensível, né, recebe muito ali corrente sanguínea, os vasos são bem sensíveis e tudo. E aí, tá, fiz a ultrassom. De 1 semana pra outra semana, que no caso eu fiz a primeira com 5 semanas, a outra foi com 6 semanas, devido ao sangramento pra nós, sabemos do porquê do sangramento, a gente realizou a ultrassom. E eu entrei lá, gente, com o coração na mão. E eu entrei declarando assim, Deus, é tudo ou nada. Se a gente vê o embrião, ok, a gravidez está evoluindo. Se nós não vemos embrião, aconteceu alguma interrupção, alguma coisa. E, infelizmente, não vai dar de dar seguimento à gravidez, né? E logo veio muitas coisas na minha cabeça, já pensei em gravidez lá na embrionária, né? Onde a gravidez lá não desenvolve embrião. Gente, foi tanta coisa passando na minha cabeça, eu tive tanto medo. E aí a gente realizou a ultrassom, vimos o saco gestacional tudo certinho, vimos a vesícula vitelina e visualizamos o embrião. Mas ainda não deu pra ouvir os batimentos cardíacos. Eu saí, né, preocupada por conta disso. Mas eu fiquei aliviada, contente, porque a gente contemplou uma evolução de 1 semana pra outra. Ou seja, né, 1 semana a gente não tinha visto o embrião, na outra a gente já tinha visualizado. Então, significa que está evoluindo. Enfim. E aí, depois dessa última ultrassom com urgência que eu fiz, que foi com 6 semanas... o sangramento cessou depois de 4 dias. Ou seja, esse sangramento, esse escape com sangramento, ele durou cerca de 8 a 9 dias. E aí eu já estou sem sangramento, não tô sentindo nada de cólica, tô me sentindo plena, sabe? Assim, nada de enjoo, a única coisa que eu tenho sentido dor nos seios. Eu sinto já, né, no pé do ventre já um certo volume. Pela manhã, né, ao levantar eu sinto bem durinho, enfim. E aí o que eu percebi, a quantidade de fazer xixi aumentou, né? Muita sede, eu tenho sentido muita sede. Fome, muito sono, é o que eu venho sentindo. E aí, gente, hoje eu estou indo realizar a minha 3ª ultrassom. E essa 3ª ultrassom é pra nós analisarmos, vermos o desenvolvimento, o crescimento e também os batimentos. Acho que hoje é uma das ultrassons, assim, que me fez ficar bem ansiosa. Nessa outra eu tava preocupada, mas essa tá me deixando muito ansiosa. Porque o meu desejo hoje, gente, é de ouvir o coração do bebê batendo. Pra saber que está tudo bem. E sem contar que nesse tempo todo que eu estive de repouso, meu marido segurou as pontas, me ajudou com as crianças. Gente, pra mim foi um maior desafio, né? Ficar de repouso com 2 crianças dentro de casa, com uma criança que depende de mim, assim, totalmente, porque é especial. E aí tem que organizar a casa e tudo. Gente, a única coisa que eu conseguia fazer era eu fazer as refeições, né? O almoço,
porque meu esposo trabalha. Quando ele chegava, ele dava conta do resto. Arrumava a casa, organizava os meninos pra ir pra escola, lavava as vasilhas, e enfim. Aí eu só fazia o almoço, voltava pra minha cama, da cama pro banheiro, do banheiro pra cama, era assim, durante uma semana e meia, repouso absoluto. Sair das redes sociais, é um momento meu, um momento, né, assim, bem privado, que a gente não fica tão à vontade pra estar ali todos os dias, né, ali compartilhando a rotina, até porque é um momento seu, você não sabe o que tá acontecendo, você quer compreender, você tá aflita, as emoções ficam fora da pele. Gente, outra coisa que eu senti, uma alteração de humor, eu fiquei bem irritada, juntando com uma preocupação, tanta coisa, mas orando tanto, sabe, essa criança já recebeu tantas orações, tanta intercessão,